comunhão com os mentores do Evangelho no lar, com os nossos mentores. Vamos abrindo as portas da nossa casa para receber em nosso lar o Cristo Jesus e toda a pleiade celestial que trará para nós o amparo e sustentação para a realização do culto do Evangelho em nosso lar. Abençoa, Jesus. Que tenhamos a oportunidade de trabalho, não só para a limpeza e a harmonização da nossa casa, mas também que seja oportuno este momento para o trabalho da nossa edificação interior. Abençoe, Jesus, que no momento do passe possamos receber as bênçãos do Senhor, as energias do seu reino, para curar as mazelas não só do nosso corpo e da nossa alma. Que o Senhor possa restaurar as nossas forças através do passe para prosseguirmos a jornada. Abençoa, Jesus, a água que nós colocamos para ser imantada, que ela receba todas as energias do seu reino, juntamente com as energias primárias da terra, sendo para nós a fonte divina que alimenta as nossas necessidades materiais e espirituais. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 170. É uma mensagem, é uma epístola que está no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Tiago diz assim: a língua também é um fogo. E através desta mensagem, Emmanuel constitui para nós a mensagem que nos convida a refletir sobre a administração da nossa fala. Assim prossegue o benfeitor. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa. Segundo, lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do Verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra, da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém,
que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedosamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Aqui nós temos como considerações, com muita humildade e respeito, a uma mensagem tão transparente, tão cristalina, onde Emmanuel nos convida a analisar a importância das nossas palavras, a fim de não ferir e não matar os nossos semelhantes. Nos convida a empregarmos com sabedoria a nossa fala, a fim de edificar a nós mesmos e edificar o outro. Tiago faz uma consideração importante quando ele diz assim: a língua também é um fogo. Ele está dizendo que a língua é um instrumento que, quando utilizado para proferir o verbo aos nossos semelhantes, de maneira inadvertida, carregada de intenções ruins, ela pode queimar tanto quanto o fogo. Já Emmanuel coloca na mensagem, simbolizando a língua como um instrumento pequeno, mas quando utilizado de maneira inadvertida, é um instrumento mortal, que fere, que mata as pessoas. E associa a potência desse instrumento como os pequenos remos de uma embarcação, que pode conduzir o homem a longas distâncias, mas que também, quando utilizado sem conhecimento, sem sabedoria, também pode levar essa mesma embarcação aos rochedos, causando a destruição e a morte de todos. E eu, com muita humildade, coloco aqui as minhas considerações. Hoje nós falamos tanto, o Brasil inteiro ardendo em chama pela seca, onde as queimadas vêm assustando, vêm assolando os municípios, destruindo a natureza. E muitas vezes, quando essas queimadas são provocadas por pequenas faíscas, causa tanta dor, tanto sofrimento, destrói a natureza, dizima com a vida dos animais, perdemos vidas humanas, perdemos colheitas, porque somos irresponsáveis, utilizamos de instrumentos de maneira tão irresponsável para ferir os nossos semelhantes, pelos motivos aqui que nós não desejamos citar. Mas o que esses corações carregam, além da irresponsabilidade, com certeza, a crueldade e a maldade contra seres que dependem de nós para se defender,
Primeiro a natureza, porque nós somos responsáveis por defendê-la. Depois os animais, que dependem de nós para sobreviver. E assim, eu coloco a língua como esse instrumento tão pequeno, tão perverso, quanto as chamas que destroem as nossas matas, secando as nossas nascentes, matando os nossos animais, pela nossa inconsequência moral. Daí eu falo também daquela passagem de Jesus que diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes nós não conseguimos administrar os nossos pensamentos, muito menos os nossos sentimentos. Nos tornamos uma taça de fel amargo e utilizamos este instrumento tão poderoso que é a nossa língua, que age sobre os nossos semelhantes como um chicote maldito, como uma brasa que queima, com palavras que não vão ferir o nosso corpo, mas ferir de morte a nossa alma. Mas é preciso estarmos também conscientes de que, assim como as nossas palavras, quando mal administradas, é capaz de promover a dor, o sofrimento e até a morte das pessoas, no momento que nós proferimos palavras de mágoa, de ódio, de rancor, quando nós, através de nossas palavras, externamos o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa soberba, nós também estamos sendo envenenados por esta energia tão danosa. Então, é preciso estarmos todos os dias atentos no orai e vigiai sobre a administração dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Muitas vezes é necessário nos silenciarmos diante da calúnia, diante da maldade, para que nós não nos tornemos, através da nossa língua, feras enfurecidas, atacando os nossos semelhantes com palavras tão hostis. E que nós busquemos nesta mensagem todos os dias, olhando para nós mesmos, sendo capaz de avaliar como é que foi o nosso dia. Será que através de nossas palavras nós cuidamos, nós edificamos os nossos semelhantes, ou nós ferimos, ou nós matamos o outro? Sim, porque hoje nós temos um instrumento muito poderoso nas mãos, que é a tecnologia, que são as redes sociais, que viraram para a humanidade terra sem lei, onde nós proferimos toda sorte de palavras ruins contra os nossos semelhantes, onde nós disseminamos mensagens maldosas, carregadas de malícias e de más intenções, mensagens que levam as pessoas à loucura, ao suicídio. Então, que nós busquemos no Cristo Jesus a sabedoria,
para avaliar o nosso comportamento e utilizar este instrumento divino, que é a língua, que nos ajuda a proferir o verbo, que nós possamos, através desse instrumento divino, proferir palavras de amor, proferir a oração que leva a energia da cura para aquele que sofre. Que nós possamos edificar-nos todos os dias, limpando o nosso coração, purificando o altar da nossa consciência, para sermos instrumento de luz para quem precisa de luz, cuidando e zelando de nós mesmos, cuidando e zelando de todos aqueles que nós amamos e cuidando de toda a nossa família universal, através das palavras que edificam os nossos irmãos, palavras de amor, carregadas de sentimentos verdadeiros. Que nós possamos, ao nos recolher para o repouso, ter a nossa consciência tranquila de que naquele dia nós utilizamos bem o nosso tempo para ajudar a nós mesmos, ajudar os nossos semelhantes, proferindo palavras carregadas de amor, de bondade, de fraternidade. Só assim nós estaremos em paz com nós mesmos, em paz com a nossa consciência, aliançados com o Cristo Jesus, trabalhando para sermos pessoas melhores diante de Deus e diante dos homens, afastando de nós a taça amarga, onde contém todo o veneno das palavras maliciosas, maldosas, que nós possamos todos os dias preencher essa taça com a luz divina das palavras que nós proferimos, levando sempre o amor, a bondade, a fraternidade, fazendo com que o líquido da taça da vida se torne puro e cristalino, para que nós possamos nos alimentar bem, edificando o nosso corpo e o nosso espírito, e que nós possamos, através dos nossos melhores sentimentos, alimentar os nossos semelhantes de fé, de amor, de luz, de esperança. Vibrar coisas positivas, não só para nós, para nossa família, mas para nossa família universal. Aliançados com Jesus, fazendo parte desse propósito maior de trabalho para edificação, não só da nossa vida, mas utilizando o verbo sagrado para edificação do outro. É o que nós temos, com muita humildade, para colocar uma mensagem tão significativa que nos convida ao trabalho de transformação interior. E agora nós pedimos o auxílio do plano maior para nos ajudar no trabalho de vibração por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja preenchido de fé, de amor, de luz, de esperança. Abençoa, Jesus, todas as casas de oração, que os templos sejam escolas divinas, que nos ajude
na educação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nós possamos, aliançados com Jesus, proferir apenas palavras que edifiquem primeiro a nós mesmos e depois que nós possamos usar a nossa língua para proferir palavras que cuidam, que curam e que edificam a vida dos nossos semelhantes. Jesus, abençoe toda a nossa comunidade, que possamos ter sentimentos fraternal, que sejamos uns pelos outros. Pedimos agora por toda a nossa família consanguínea, abençoe a todos, que possamos, através da comunicação, construir pontes e laços de amor, de amizade e fraternidade. E é chegado o momento do passe, onde apresentamos a nossa família aos benfeitores celestes. Que o passe seja instrumento de tratamento, de cura para todos nós, de libertação. Abençoa, Jesus, que o passe seja renovador de nossas forças. Abençoa, Jesus, a nossa água com as energias do seu reino, junto com as energias primárias da terra, para que a água seja um instrumento divino, que seja o alimento do corpo e do espírito. E agora nós vibramos pelo nosso ambiente de trabalho, pedindo paz e luz e convivência pacífica e harmoniosa com todos aqueles irmãos com quem dividimos a jornada. Abençoa, Jesus, todos os lares, preencha todos os lares de fé, de amor, de luz, de esperança. Abençoe os lares que padecem pela doença, os lares que padecem pela dor do luto, os irmãos que padecem pela falta da moradia segura. Abençoe os lares que padecem pela invigilância das palavras, que todos nós possamos alcançar no dia de hoje as bênçãos divinas do Senhor Mestre Jesus, nos contemplando com a saúde, com as bênçãos do trabalho, da paz, da harmonia, do amor e do perdão. Que as famílias sejam o instrumento divino capaz de modificar toda a humanidade. Que sejamos uma só família, um só povo, uma só nação, trabalhando para alcançar a paz interior, a paz nas instituições, a paz no planeta Terra. Abençoe todo o nosso globo terreno, os países em guerra, os seus mandatários. Abençoe nossa pátria. Abençoe o mandatário maior desta nação, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe a nossa gente, que ao longo da semana possamos buscar a paz e a harmonia, para proferirmos sempre ao Pai a oração de agradecimento pelos ensinamentos do Cristo Jesus, pela melhoria íntima de nós mesmos, podendo falar com Deus todos os dias, através da oração que Jesus nos ensinou. E através desta oração, estarmos cada vez mais íntimos do Pai,
mais próximos de Jesus, com a certeza de que estamos trabalhando para a modificação do nosso campo interior e assim que nós possamos fazer a oração do Pai Nosso com a certeza de que estamos verdadeiramente fazendo a nossa parte, buscando na oração do Pai Nosso a fortaleza para a modificação do nosso campo íntimo e de proximidade com Deus. E assim encerramos o nosso Evangelho falando verdadeiramente com Deus e com Jesus através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes que vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar.